começar a falar sobre como que a ansiedade, como que ela pode estar prejudicando o seu processo de emagrecimento, né? Você começa o processo e de repente você vai lá, você faz uma semana, de repente você chega até em 15 dias e o que acontece? Você acaba desanimando. E por quê? Por conta da bendita da ansiedade. Será que a ansiedade é tão vilã assim? Será que ela é tão ruim assim? Bem, que ela é uma das maiores dificultadoras na dieta, a gente já sabe. Espero poder ajudá-los de verdade, porque esse conhecimento, ele é libertador. Né? Excelentes, assim, grandes conhecimentos, os conhecimentos eles são importantes para que a gente possa, né, evoluir, para que a gente possa galgar novos degraus na nossa vida. Então, eu espero de verdade contribuir, porque muita gente acha que a ansiedade, né, para tratar a ansiedade é somente com remédio, para tratar a ansiedade é somente no processo terapêutico. E o processo terapêutico, ele é importante sim. Inclusive, eu faço terapia. Já tem 4 anos já que eu faço, 4 ou 5. Então, assim, é extremamente importante. Mas perceba algo, o conhecimento que eu vou trazer aqui para vocês, nem a minha terapeuta trouxe para mim. Né? Eu adquiri esse conhecimento estudando desenvolvimento humano. Então, assim, ele foi um respaldo, esse conhecimento. Ele fez com que, através desse conhecimento que eu vou passar para vocês, com que eu saísse da depressão em que eu me encontrava. Eu tinha muito mais do que transtornos de ansiedade. Eu tive uma depressão profunda por muitos anos. Então, o que eu trago aqui hoje para vocês é para ajudar vocês a se libertarem da ansiedade. Então, assim, vai muito mais além do processo de emagrecimento. Porque você quer emagrecer, porque muito provavelmente você tem descontado as suas emoções, a sua ansiedade na comida, certo? Olha só, o sentimento da ansiedade, ele realmente ele é o grande vilão no processo de emagrecimento. Tá? É um tal de você começar a dieta e de você não conseguir terminar. Por anos, a ansiedade, ela também foi um grande dificultador no meu processo de emagrecimento definitivo, tá, meninas? E foi por causa da ansiedade que eu vivi 14 anos de efeito sanfona. Foram 14 anos. Eu nunca fui uma pessoa magrinha, mas quando eu entrei para a fase adulta, né, digamos assim, eu saí da casa dos meus pais e, enfim, eu perdi completamente a linha. Né? Eu não tinha muita informação sobre alimentação equilibrada, não tinha muito exemplo e vivi muitos processos de ansiedade, né? O que me fez a chegar a 97 quilos. Então, eu digo para vocês, né, é muito importante o conhecimento para que vocês possam se libertar. E o que acontecia comigo nesses processos de ansiedade? Eu sentia uma tristeza tão profunda e assim, eu achava que eu nunca fosse conseguir emagrecer. Eu sempre estava com fome. Eita, como eu estava com fome. E comia grandes e grandes quantidades. Eu achava até que o problema era genético, né, do tanto que eu comia. E eu via minha família comendo muito, então eu achava que era normal, que era de família, o tanto que eu comia, as grandes quantidades, né? Enfim, mas o fato era que eu não estava feliz com o que eu estava olhando no espelho, sabe, meninas? Eu não me olhava mais nos olhos, né? Eu ia, às vezes, fazer uma maquiagem, alguma coisa, e era aquela coisa rápida, superficial, só para dizer que passou alguma coisa. Eu não me olhava mais nos olhos, eu não me arrumava mais para sair. O cabelo, então, era de qualquer jeito, era igual bandido, eu estava preso ou estava armado. Né? Não tinha um cuidado assim com os meus cabelos.
né? Eu vivia cansada, eu não queria sair de casa, eu não queria sair em foto. Isso acontece com vocês? Porque assim, foi o que eu vivi durante 14 anos, né? E os efeitos sanfona, enfim. Só que chegou um momento que eu comecei a ficar sem energia, até para poder brincar com os meus filhos. Eu comecei a ficar sem energia. E eu comecei a falar, gente, isso não está certo. Não está certo isso, eu não mereço isso. E aí, estudando também há anos o desenvolvimento humano, eu comecei a perceber, né, que esse vazio imenso que eu estava buscando fora, na verdade, estava dentro de mim. Que algo em mim precisava mudar, que eu precisava dominar a ansiedade. E você sabe qual que é a importância de dominar a ansiedade? Porque, assim, meninas, a ansiedade, ela nos afeta fisicamente e emocionalmente, tá? Ela nos afeta nessas duas áreas. Então, meninas, é muito importante dominar a ansiedade. E como que ela nos afeta? Ela nos afeta da seguinte maneira. A ansiedade, ela libera alguns hormônios, assim como o cortisol. O cortisol faz com que o organismo, o nosso corpo, não metabolize bem os alimentos, fazendo assim com que o seu corpo fique estressado. E um corpo estressado armazena mais gordura e faz você perder massa magra. Olha que loucura isso. Porque que não é bom. Não é bom viver ansiosa, não é bom. Porque você vai estar liberando excesso de cortisol, certo? Além disso, né, os sintomas físicos gerados pela ansiedade, palpitações cardíacas. Quantas vezes você está numa situação que você começa, aquilo ali chega até a te incomodar, a sentir aquela palpitação no seu peito, certo? Sudorese, você começa a suar, marca aqui, né, na sua roupa, você fica toda suada, começa a dar até um mau cheiro por conta da ansiedade. Tremores, você vai pegar um copo com água e aí você está lá tremendo. Você passa por situações de vexatória, às vezes, por causa disso, você fica envergonhada. E é justamente porque você vive ansiosa. Dores de cabeça, sempre com dor de cabeça, dorme com dor de cabeça, acorda com dor de cabeça. Alguém aqui já passou por isso? Pois é. Tonteira. Eu vivia tonta. Eu levantava, ficava tonta. Eu sempre estava tonta e principalmente em situações em que eu estava ansiosa. O que mais? Problemas digestivos, náuseas, aquele estômago embrulhado, aquela vontade de vomitar, diarreia, do nada aquela diarreia. E constipação. Gente, eu ficava dias sem ir ao banheiro. Toda alimentação, até depois que eu comecei a me alimentar de forma saudável, alimentação bonitinha, regradinha, comecei a fazer uma investigação imensa e nada do meu intestino funcionar. Por quê? Ansiedade. Ansiedade. O nosso corpo, meninas, ele dá sinal o tempo inteirinho. Nosso corpo é muito sábio, a natureza é muito sábia. Nós só precisamos aprender a ler os sinais. Bem, outro sintoma físico gerado pela ansiedade é a sensação de cansaço. Você está ali o tempo inteiro, cansada. Aí você espera o final de semana chegar. E aí chega o final de semana, você fala, ai, tô tão cansada, aí tá mais cansada ainda. Você nunca descansa. Você está sempre cansada. É isso que acontece, é isso que a ansiedade tem gerado em você. Outra coisa que a ansiedade gera é uma sensação de preocupação excessiva. Você está sempre preocupada, pensando no que vai acontecer, ao invés de viver o agora. É ou não é assim? O tempo inteiro você está assim, ai meu Deus, que vai acontecer não sei o quê, que tem um evento não sei o quê.
Ao invés de você focar no agora, você fica olhando lá para frente e fica sofrendo com isso. Isso é sintoma de ansiedade. Outro sintoma de ansiedade é você viver com pensamentos negativos, sempre esperando que alguma coisa ruim vai acontecer. Ai, deixa eu fazer uma reza, uma oração aqui, né? Porque estou sentindo que vai acontecer alguma coisa ruim. Você está sempre aí, esperando que algo ruim aconteça. Vivendo assim, nessa constante preocupação. Outra coisa que a ansiedade desenvolve são medos e fobias. Quem aqui tem medo de andar de avião? Quem aqui tem medo de andar de elevador? Medo de multidão? Medo de dirigir? Medo de comer na rua? Medo da violência urbana? A ansiedade vai gerando medos e fobias em você. E o quanto isso tem interferido na sua qualidade de vida, nas suas atividades diárias. Porque isso, meninas, gera um grande sofrimento. Você vai visitar uma amiga, você chega lá, poxa, eu tenho medo de andar em elevador. E aí isso vai gerando constrangimentos em você. Você vai fazer uma viagem, vai de avião, fica lá toda travada, segurando lá. Ai, meu Deus. Sempre ansiosa, sempre preocupada, esperando que o pior pode acontecer. Isso é sintoma de ansiedade. Ansiedade também gera dificuldade de concentração, gera procrastinação. E aí? Se identifica com isso? Está sempre aí procrastinando? Sempre não consegue concentrar? E isso tem atrapalhado o seu desempenho no seu trabalho. Isso tem atrapalhado nos seus estudos, aquela tese que você precisa fazer. Isso tem atrapalhado na sua casa. Sua casa está uma bagunça, está uma desordem. Aquela gaveta sua lá de calcinha, só Jesus na causa. Tá lá. E você não consegue arrumar as coisas. Você tem um quartinho da bagunça que você vai tacando as coisas lá? Pois bem, isso é sintoma de ansiedade também. Qualquer tarefa importante que você precisa fazer e não consegue executar. Porque o ansioso, a ansiosa, tem dificuldades de concentração. A ansiedade também gera sintomas emocionais. Irritabilidade. Tudo te irrita. Um barulhinho que o vizinho faz, tum, 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 de repente você, ai meu Deus, nossa que vizinho sem noção. Nossa, ele não presta atenção em nada. E aí, qualquer coisinha, você tá nervosinha. Nervosa. Aí começa a arrancar os cabelos. Aí começa a roer as unhas. Começa a se machucar. Porque a ansiedade gera isso em você. Inquietação. Mulher de Deus, você tá o tempo inteiro caçando uma coisa para fazer, não aguenta ficar quieta. Né? Arruma coisa para comprar. Inventa lugar, sabe? Ao invés de se aquietar, de viver a vida, de curtir os momentos, está sempre inquieta. Anda para lá, anda para cá. E sabe o que acontece quando você vive tudo isso está acontecendo na sua vida? Esses sintomas emocionais, sempre nervosa, sempre inquieta, sempre irritada. Isso gera uma sobrecarga emocional em você tão grande, que você acaba com dificuldade de relaxar. Tem sofrido de insônia? Está com dificuldade de dormir? Isso é dificuldade de relaxar. Perceba, meninas. Isso é ansiedade. E a ansiedade, ela também afeta as suas relações pessoais. Sim. Porque você começa a se tornar dependente dos outros. Exatamente.
você começa a se tornar dependente emocionalmente dos outros. Se o outro não está perto ali de você, você acaba não sabendo o que fazer, porque você perde totalmente o seu protagonismo. Aquilo que você, pô, nem sei, você nem sabe a hora que você está com fome mais. As pessoas escolhem por você. Meninas, você sente dificuldade de confiar nas pessoas. Ninguém presta, ninguém serve. Você vive desconfiada, porque a qualquer momento, afinal de contas, alguma coisa ruim está prestes a acontecer. Você tem medo de ser rejeitada, de ser abandonada. Isso tudo é sintoma de ansiedade. Mas perceba algo, meninas. A ansiedade, ela é uma reação normal a uma ameaça. Como um estresse psicológico. Ela é natural, é da nossa natureza sentir ansiedade. Mas a ansiedade normal, ela tem a sua raiz no medo. Mas é naquele medo que desempenha um papel importante na nossa vida. Por exemplo, é importante que você tenha medo ao atravessar a rua, né? Então você precisa olhar, você precisa ter ali esse receio, esse cuidado, esse medo de olhar. Caso contrário, você pode morrer atropelada. Então, meninas, perceba, é nesse sentido. Quando uma pessoa se vê numa situação perigosa, quando você se vê numa situação perigosa, a ansiedade, ela vai desencadear em você uma situação, resposta de luta ou de fuga. Só que o que acontece com a pessoa ansiosa? A pessoa ansiosa, ao invés de enfrentar a situação para resolver, ela prefere fugir. Você tem fugido das situações? Você tem fugido? Conta para mim. Mas olha, eu vou aliviar essa, tá? Porque eu sei que você tem. Não de todas, mas da grande maioria. Os ansiosos, as ansiosas estão assim. Mas eu vou te aliviar pelo seguinte: você não está sozinha nessa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, com a OMS, o Brasil é o país que lidera o ranking na América Latina de ansiedade. Nós somos 19 milhões de pessoas sofrendo de transtornos de ansiedade. 19 milhões de pessoas. E nós, mulheres, temos muito mais predisposição a desenvolver ansiedade do que os homens. Enquanto 20% das mulheres sofrem de depressão e transtornos de ansiedade, apenas 12% dos homens sofrem do mesmo mal. Por que será, meninas? Por que será? Já eu vou falar isso para vocês. Por que as mulheres têm mais predisposição, né, a sofrer de ansiedade? Meninas, o ponto é, o que é, afinal, esse transtorno de ansiedade? E é isso que eu quero trazer para vocês. Porque eu não vou trazer só o tratamento. Eu quero que vocês entendam a causa. De acordo com a OMS, a ansiedade se caracteriza por um medo, por uma preocupação excessiva. Medo, preocupação excessiva. Mas medo de quê, mulher? Você tem medo de quê? E para responder a essa resposta, do que as mulheres têm medo, é preciso entender qual é o nosso objetivo enquanto ser humano, enquanto estamos vivos. Qual é o nosso objetivo? O que nós buscamos da vida? Alguém aqui sabe? Alguém arrisca? Qual é o nosso objetivo de vida? Qual é o seu objetivo de vida, você sabe? Conta para mim aqui. Vamos lá, quero ver, hein?
Tem um delayzinho aqui. Deixa eu ver. Qual é o objetivo de vida das pessoas? Qual é? Qual é o seu objetivo de vida? Então, pessoal, o objetivo de vida das pessoas é ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. É isso, Renata. É isso. Todo mundo quer ser feliz. Nós buscamos o tempo inteiro a felicidade com as nossas ações, com as nossas intenções. O ponto é, o que as pessoas buscam para atingir a felicidade? Quais são as necessidades humanas para chegar à felicidade? A primeira necessidade é a necessidade básica, fisiológica. Essa é a primeira necessidade, a necessidade fisiológica. São as necessidades básicas para a sobrevivência. Sem elas, você morre, você vai embora, você não continua aqui. Então, você precisa de alimentação, de água, de abrigo, de sono, de saúde, de sexo. Você precisa disso, no mínimo, para que você consiga sobreviver. Essa é a primeira necessidade. Se você tem uma dessas necessidades não atendidas, você começa a desenvolver ansiedade. Então, meninas, olha só, sexo, precisa fazer sexo. Saúde, tem que cuidar da saúde. Sono, como é que tá o sono? O sono tá aí, tá em dia? Tá dormindo direitinho? Abrigo, sua casa é legal, confortável para você? Atende às suas necessidades? Percebe, meninas? São detalhes. Segunda necessidade humana é a necessidade de segurança. Nós precisamos nos sentir seguras. Segura em relação à segurança pessoal e à segurança econômica. Isso é muito, muito importante. Um outro ponto, uma outra necessidade é a necessidade da gente se sentir amada. E dentro dessa necessidade, eu falo de pertencimento e de estima. Porque nós precisamos viver relações saudáveis. Relações saudáveis e não abusivas. Precisamos nos sentir pertencentes a grupos. Pertencentes à família. Pertencentes a grupos de amigos. Situações que nos deem a sensação de prazer. Nós temos necessidade disso. Então, quando falta um desses pontos, gera medo. E aí você entra numa situação de ansiedade. A última necessidade, e extremamente importante, é a necessidade de se sentir útil, de autorrealização. Quando você não se sente útil, quando você perde esse sentimento de utilidade, você acaba perdendo o sentido de razão de viver. Sua vida perde o sentido. Então, meninas, são essas 4 necessidades que nós temos que precisam ser atendidas. Que quando não atendidas, nós sentimos medo. E aí, esse medo nos acomete a todos os sintomas e aí entramos num processo de ansiedade. Ficou claro isso para vocês? Diga aqui para mim. Manda algum sinal aí para mim, um coração, alguma coisa. Me diz se isso ficou claro para vocês. Porque precisa ficar claro. Tá tranquilo? Ah, legal. Que bom, meninas, que bom. Eu vou falar mais um pouquinho sobre a necessidade de segurança. Por quê? Para nós mulheres, é muito importante. Meninas, contem aqui para mim. Como é que é a nossa sociedade? Nós vivemos ainda numa sociedade machista. Nós estamos lutando para que isso acabe.
Mas foram muitos anos, em que nós mulheres fomos apenas, né, um adereço, certo? Pois é, foram muitos anos. Então, meninas, nós vivemos numa sociedade machista. E o que acontece numa sociedade machista em relação à necessidade de sentirmos seguras, em relação a questões econômicas? Existe um alto desemprego hoje. Essa é a realidade do Brasil. O desemprego é altíssimo. E as mulheres são as mais acometidas, são as mais desempregadas. Um outro ponto é a diferença salarial, ainda muito grande. O mesmo cargo paga um valor X para o homem e um valor Y para a mulher. Um outro ponto, meninas, é a sobrecarga de trabalho da mulher. A mulher precisa cuidar da carreira, ela precisa cuidar da casa, ela precisa cuidar dos filhos, ela precisa cuidar da vida social, da vida espiritual. A mulher, ela precisa estar o tempo inteiro cuidando de tudo isso. Então, a qualidade de vida da mulher cai muito por conta disso. E quando a mulher abre mão do mercado de trabalho para cuidar dos filhos? Sim, porque isso acontece. O casal simplesmente senta e decide, olha, meu amor, o que você ganha hoje não vale tanto a pena você ir para o mercado de trabalho, continuar no mercado de trabalho, né? Porque o valor que a gente vai pagar para uma babá, ou pagar para uma escolinha, não vale a pena, é melhor você ficar em casa, cuidando da Mariazinha, do Joãozinho, é melhor ficar em casa. E o que acontece com essa mulher? Ela acaba perdendo o sentido dela de utilidade, a autorrealização. E ela acaba se deprimindo, desenvolvendo ansiedade. Por quê? Porque lá o sentimento dela de autorrealização é ferido. E ela muitas vezes não sabe o que está acontecendo, mas é justamente isso que está acontecendo. Um outro ponto, a mulher trabalha muito, muito, e ela não tem tempo para poder ficar com os filhos. Ou ela trabalha muito, ou ela não trabalha. Então ela acaba precisando encontrar aí esse equilíbrio. E muitas vezes ela gostaria apenas que o marido fosse o provedor. São várias situações, percebe? Você vai se encaixar em alguma. Eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado. Eu estou dizendo que você precisa entender o que faz razão para você, o que faz sentido, o que move a sua felicidade, a sua necessidade. Eu, por exemplo, quando me tornei mãe, antes de me tornar mãe, eu sempre fui empresária, eu trabalhava muito. Eu tinha minha empresa, eu tinha minha escola. Enfim, e quando meu filho veio, meu sonho era ser mãe. Então, por vezes, eu parei tudo para dedicar à maternidade. E eu adoeci, porque eu não me sentia totalmente realizada. E eu não entendia isso. Eu ficava, meu Deus, mas eu amo, eu sempre sonhei ser mãe. Eu amo estar aqui com meu filho. O que está acontecendo comigo? E eu chorava, e eu comia, e eu comia, e chorava, e comia. E não entendia o que estava acontecendo. Quantas de vocês já passaram por isso? Ou de estarem lá, e aí quando eu decidi voltar para o mercado, eu sofria, porque meu filho ficava o dia inteiro na creche, na escolinha. Eu ficava, meu Deus, eu queria estar com meu filho. O tempo de qualidade com meu filho à noite é muito pequeno. E eu chegava muito cansada e tendo que organizar e tendo que fazer uma compra no mercado. Isso me sugava, me deixava emocionalmente detonada e sempre cansada, porque eu não conseguia dormir direito. Por quê? Porque afetava a minha necessidade de segurança. É isso que você precisa compreender. Você está ansiosa, você vive na ansiedade porque as suas necessidades estão sendo afetadas. Você vive com medo. Está fazendo sentido isso para vocês? É um receio com a sua situação, com a
sua segurança pessoal e a sua segurança econômica. Claro, meninas, nós precisamos de dinheiro para viver. Dinheiro traz segurança, traz qualidade de vida. Quando você percebe que você precisa ou trabalhar muito, ou precisa parar de trabalhar, precisa, né, mexer com essa sua autorrealização aí, isso vai te deixar ansiosa. Isso provavelmente está te deixando ansiosa. Se perceba, olhe para você, sinta dentro de você se está pesado. Está pesado isso para você? Está tudo bem, está pesado, está tudo bem. Você não vai deixar de ser uma mãe maravilhosa se você buscar equilibrar isso. Ai, Ana, eu prefiro trabalhar o dia inteiro e dedicar o meu filho aos finais de semana. Está tudo bem. Você precisa estar bem. Olha o que está pesado e trace planos para que você consiga sair dessa situação que está deixando você ansiosa. Porque, olha só, mulherada, de nada adianta você viver um processo de emagrecimento se você não resolver esse turbilhão aí dentro de você. Porque você vai voltar a engordar. Você precisa tratar aí, ó, a causa, o sintoma. Precisa tratar dentro de você. De nada adianta, não vai adiantar. Ah, eu tenho um casamento para ir. Ah, esse ano eu vou casar. Então aí eu vou fazer uma dieta e eu vou emagrecer. Acabou o compromisso que você tinha, você volta. Porque mulher, quando quer uma coisa, quando encasqueta com alguma coisa, ela vai lá e faz. Mas e o continuar? Será que você dá conta de viver um novo hábito na sua vida? Será? Quero falar também um pouquinho sobre a necessidade de se sentir amada. Porque eu sei que isso pega. Isso pega muito. De acordo com Gary Chapman, o autor do best-seller As 5 Linguagens do Amor, nós temos 5 situações que nos fazem nos sentir amadas. São 5 situações. A primeira, receber palavras de afirmação, receber elogio. Ai, como você tá linda hoje. Meu Deus, esse cabelo. O que você fez, mulher? Nós temos algumas, né? Mas a maioria tem necessidade de receber palavras de afirmação. E aí você casa com um pangaré que no início da relação ele fala maravilhas para você. E aí depois você e um poste é a mesma coisa. Você só serve para abrir as pernas para ele lá no final do dia. O pangaré não te elogia mais. E aí no final do dia ele quer alguma coisa com você. Não é? É. Pode ser, né? Pode estar acontecendo. O que mais? Tempo de qualidade. Uma outra situação que nos faz sentir amadas. É a pessoa estar ali com você, olho no olho, sem estar mexendo no celular. O pangaré te chama para poder jantar, e aí ele fica só no celular. Ele não dá atenção para você. Passa alguém, passa aquilo, ele pede uma comida e não olha para os seus olhos, não lê você, não te percebe, não tem tempo de qualidade com você. Não quer andar com você de mão dada, sai andando na frente. E aí, essa necessidade, né, que nos faz, isso que nos faz sentir amadas, esse tempo de qualidade, acaba sendo ferido também. Bem, uma outra situação são os presentes. Receber presentes. Eu não estou falando de coisas caras, eu estou falando de coisas simbólicas. Um bilhetinho, uma florzinha que pegou na rua. As mulheres gostam de receber um mimo,
Porque elas se sentem importantes, elas sentem que tem significado para o outro. É ou não é, mulherada? É. Quem é que não gosta de receber um presente, gente? Pelo amor. Quem não gosta? Pois é. Bem, uma outra situação que nos faz sentir amadas é os atos, os gestos de serviço. O que é isso? Ô, minha irmã, você tá ali podre, exausta, cansada. A única coisa que você queria é que o Filho de Deus lavasse aquela louça, botasse as crianças para dormir, porque você trabalhou também o dia inteiro e você está exausta. E ele não tem a competência, a capacidade de fazer algum serviço por você. Será que era só por você, hein? Afinal de Deus, você não fez o filho com o dedo, né? Pois é. Esses atos, né, essas situações enchem o coraçãozinho da pessoa. Né? E aí vamos falar de outras coisas também. É fazer uma surpresa, é pegar seu carro, levar ele para lavar, né? É simplesmente fazer algo que vai te surpreender. Porque assim, lá na época do namoro, era uma maravilha. Depois, cada um seu quadrado, ado. Que mais? A última situação que nos faz sentir amadas é o toque físico. É o beijo, é o andar de mãos dadas, é o abraço, é a carícia, o tocar nos cabelos. Será que você tem recebido essas carícias? Quais dessas necessidades não estão sendo alcançadas? Quais? O que você não tem recebido? Porque a necessidade de se sentir amada, ela é tão importante quanto a necessidade de se sentir segura, quanto as necessidades fisiológicas. Porque quando você não se sente amada, você cai naquela mesma situação de medo. Agora tem aqui uma dica para você. Fala pro seu amor, fala pro queridão aí, o que é importante para você, quais as suas necessidades. E observa ele também. Talvez você também esteja aí, né, sem dar aquele cuidado especial, tá? Porque todos nós temos necessidades de nos sentir amados. Aquela ansiedade, aquele toque. Comece a observar, né? Lembra que eu contei para vocês lá, aqui no início da live, dos sintomas e tudo mais? Pois então, comece a perceber, tá? Comece a perceber e perceba se você também está suprindo as necessidades que o seu bonitão tem de se sentir amado. Vamos apimentar essa relação aí, hein? O que mais você pode fazer por você que você gostaria que o outro fizesse? O que mais? Vamos lá, meninas, porque não é só esperar do outro, hein? Tem algo muito mais importante da necessidade de se sentir amada, que são os rituais de auto-amor. Auto-amor. O que você faz por você? Ou você está se abandonando? É um batom que você passa? É o seu cabelo que você tem os cuidados? É seu cabelo. Não é para o outro ficar te achando linda. Não é para causar inveja nas amigas, nas inimigas. Não. É para você se sentir bonita. Cadê aquele creminho? Você tem passado aquele hidratante? Rituais de alto amor aumentam a sua necessidade de se sentir amada. Quando você se cuida na alimentação, alimentos que fazem bem para o seu corpo. O que você faz por você? Qual o ritual de alto amor?
E o sentimento de pertencimento, que também está dentro dessa necessidade de se sentir amada. Para melhorar essa necessidade de pertencimento, cultive boas amizades, cultive uma boa relação na sua família, escuta o outro, esteja em família e exerça conexões comunitárias. Como assim? Participe de uma ação dentro da sua igreja, de um grupo filosófico que você frequenta. Participe de algo que gere conexão, que te faça sentir pertencente a um grupo. Faça um curso, vá lá fazer uma aula de pintura, vá fazer alguma coisa que te faça sentir pertencente a um grupo. Tá? Isso tudo vai aumentar as suas necessidades básicas de se sentir amada. Isso tudo é muito importante. Bem, vou falar da terceira necessidade, que eu acho extremamente importante nesse processo, que é de se sentir útil. Você se sente realizada e satisfeita com o que você faz hoje? Conta pra mim. Você se sente realizada? Você está satisfeita? Meninas, nós só existimos para atender a necessidades de pessoas e desempenhar papéis importantes. Anota isso. Nós fomos criados. Nós só existimos para atender a necessidade de pessoas e desempenhar papéis importantes. Você acha que Deus te fez para quê? Para assistir Netflix o dia inteiro? Para fazer fofoca da vida alheia? Para comer sorvete com bis? Você acha que Deus te fez para quê? Você tem um papel importante a desempenhar. Você tem? Presta atenção. A abelha faz mel. O relógio te informa as horas. As plantas fornecem oxigênio. Até as pedras constroem castelos. E você foi feita para quê? Você existe para quê? Até quem não tem necessidade econômica, quem tem dinheiro, precisa ser útil para poder sobreviver. Precisa se sentir útil. Olha o caso aí das princesas. As princesas atuam com causas humanitárias. Quem lembra da princesa Diana? Quantas causas humanitárias ela deixou de exemplo, ela mostrou. Ela não precisava de dinheiro, gente? Óbvio que não. Mas todos temos necessidade de nos sentirmos úteis. Todos temos. E a sensação de utilidade, ela vem com um trabalho remunerado ou não remunerado. O importante é se sentir útil. E se você quer continuar focada na maternidade e se sente útil e feliz com isso, que maravilha! Ninguém melhor para estar perto do seu filho do que você. Mas se sinta útil nessa missão, nessa função. Porque se não estiver se sentindo útil, aí você vai precisar buscar algo a mais que te traga essa sensação de autorrealização. Porque, meninas, essa necessidade de se sentir útil, ela aumenta a sua autoestima, ela aumenta a sua autoconfiança, ela aumenta a sua sensação de pertencimento e o seu senso de significado de propósito de vida. Perceba o quanto é importante você sentir a necessidade de utilidade, de autorrealização. Faz sentido isso aqui para você? Você tem se sentido um vazio na sua vida? E quando eu trouxe para vocês no início da live que eu me sentia vazia, foi porque eu tinha parado por muitas vezes de trabalhar fora. Eu tinha focado somente na maternidade. Só que isso para mim não era bom. Eu não tinha necessidade de me sentir amada, atendida. Eu não tinha uma boa comunicação na minha relação amorosa. Eu não dizia, não esclarecia
para o meu digníssimo, o que era importante para mim. Então, tudo isso é muito importante, meninas, para te liberar da ansiedade, desse sentimento. Tá? Vou resumir aqui para vocês, hein? Fazer um breve resumo aqui. Para tirar a ansiedade da sua vida, você precisa se sentir segura, ter um teto, alimento, saúde, segurança econômica. Você precisa se sentir amada, ter relacionamentos saudáveis e atividades prazerosas, se sentir pertencente a grupos. E você precisa se sentir útil, desenvolver o servir, atender às necessidades de outras pessoas. Você foi criada para isso, tá bom? Tudo bem, Ana, eu já entendi, mas eu estou em crise. E você me disse que ia trazer elementos para eu poder vencer a ansiedade. Bem, você já sabe de onde vem a ansiedade. Então agora eu vou te ajudar a tratar aí esses sintomas. Beleza? Vou trazer para você então. Ó, primeiro ponto. Mais 7 minutinhos para a gente fechar, hein? Fica aqui porque é agora que você vai receber o pulo da gata. Fica aqui. Olha só. Cuide da sua saúde física, mental e emocional. Por quê? Por quê? Se você tiver uma saúde plena, os seus hormônios, eles vão se regular. Ok? Se você tiver com a sua mente plena, você vai dominar, você vai compreender todas as situações, você vai viver um pouco mais na questão racional, né, e vai agir como precisa agir. E se você tiver o seu emocional também equilibrado, você vai compreender as emoções e vai conseguir dominar esses estados. Ok? Porque olha só, meninas, emagrecer é muito importante para a sua saúde. E não permita, de forma alguma, estar acima do peso saudável, estar acima do índice de massa corpórea, o IMC. Não permita, porque isso fere a sua saúde. Eu não estou falando só de autoestima, do corpinho bonitinho, da barriga saradinha. Eu não estou falando só disso. Eu estou falando de saúde, dos seus órgãos internos, do seu funcionamento. Você precisa honrar isso. Foi o corpo que Deus te deu para que você estivesse na Terra para cumprir a sua missão, a sua necessidade de utilidade, a sua autorrealização. Você precisa de um corpo, de uma máquina funcionando bem. Então, cuida da sua saúde. Tá? Faça uma dieta equilibrada, sem restrições alimentares. Desenvolva esse equilíbrio alimentar. Busque mudar os seus hábitos, porque célula desnutrida gera cansaço, desequilibra os hormônios e inflamam o seu intestino. Aquele seu mau humor aí, ad eterno, olha, eu dou o meu braço se não tiver aí um pontinho de intestino inflamado. Tá? Por quê? Porque você come industrializado o tempo inteiro, meu amor. Cerveja, bebida alcoólica, doce, açúcar, está inflamada. Eu não estou dizendo que não pode comer, mas é a quantidade que você vem comendo. Você não sabe nem tratar o seu intestino. Precisa aprender, ok? Bem, beba a quantidade adequada de água. Um corpo desidratado vive cansado. Você vive cansada e pode ser que você está desidratada. Você sabe a quantidade de água que você precisa? Você sabe? Às vezes você nem sabe. Você acha que dá 2.000. E não é. É por peso. Tem uma quantidade por peso. Anota aí. 0,035 ml por quilo. É o que você precisa beber. É o mínimo. Tá bom? Pratique exercícios físicos. Os exercícios físicos liberam hormônios de prazer. Eles vão melhorar a sua mobilidade.
e a sua disposição de viver. Então, pratique exercícios físicos regularmente. É necessário, não é para emagrecer, é para que você tenha uma liberação hormonal. Exercício físico também é utilizado para emagrecer, mas ele é muito mais do que isso. Tá? Pratique exercícios de respiração, faça meditação, pratique a oração. Nada disso é balela. Isso tudo foi comprovado cientificamente. Você precisa respirar profundamente por pelo menos 2 minutos durante o dia, nessas pausas, 3 vezes ao dia. Você não sabe respirar, você não para respirar. De repente, quando você está ali acelerado, você de repente está... É porque você não respira. As suas células precisam de oxigênio. Então, você precisa oxigenar o seu cérebro para que você pense melhor, raciocine melhor na sua vida. Tome boas decisões. Então, você precisa parar para respirar. Pelo menos 3 vezes ao dia, por 1, 2 minutos. Você faz isso? Eu aposto que não. De repente você acha que é coisa de gente hippie, de gente doida, e não é, ok? Bem, meditação. Você precisa esvaziar a sua mente daqueles pensamentos que estão aí. Blá, 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 blá. É necessário meditação. 5 minutinhos ali, com uma música zen, de repente um incenso para harmonizar o ambiente. Incenso não é para macumba não, tá, gente? Incenso harmoniza o ambiente. Existem vários estudos sobre o incenso. Busque informação. Tá? Sai desse papel de julgador e vai buscar informação. Então, assim, é muito importante que você esvazie a sua mente e fique ali nesse momento com você. Isso vai elevar, né, a sua capacidade cerebral. É muito importante meditar. Então, faça isso. Pelo menos 5, 10 minutinhos do seu dia. Tá? O que mais? Oração. É a sua conexão com o alto. A sua conexão com o Criador. Você foi criada por alguém. Alguém te criou. Seja grata por isso. Exercer o sentimento da gratidão te faz ser merecedora de muito mais. Quanto mais você agradece, mais você se sente merecedora. E quem devolve isso para você é o seu Criador. Então, exerça a oração. Faça isso. Eu não sei para quem que você vai orar, para quem que você vai rezar, agradecer, mas faça. É importante. Vai melhorar os seus níveis de ansiedade. Ah, meninas? Tem um ritual de beleza para que você, se ame cada vez mais, hidrate os cabelos, passe uma make, passe um hidratante, põe uma roupa bonita e se sinta linda, independente do peso que você está. Você só vai se sentir merecedora de ficar cada vez melhor se estiver cuidando de você. E organize o seu ambiente, mulher. O ambiente que você mora. Sua casa está uma bagunça? Muito provavelmente. Se você vive com a mente ansiosa, você muito provavelmente está bagunçada aí dentro e bagunça lá fora. Então começa a organizar os seus ambientes, as suas gavetas, e você vai ver a sua mente começando a ficar organizada. Durma pelo menos 7 horas por dia. Sim, meninas, vocês precisam de sono. Sono de qualidade. E principalmente, não durma tarde. Não durma tarde. Isso vai atrapalhar a liberação de melatonina, um hormônio essencial para a gente poder cuidar das nossas células. Escute músicas com letras positivas. Letras alegres, que enalteçam você como ser humano. Nada de sou chifruda, sou corna, funk, né? Essas palavras de baixo calão. Isso fere você. Para de ouvir isso. Quanto mais você ouve
essas músicas, mais você diz para você que você é aquilo tudo. Então coloque músicas alegres com letras positivas. Isso muda o ambiente, muda o seu astral, tá bom? Aprenda a perceber os seus sentimentos. Somente a percepção dos sentimentos vai fazer com que você consiga mudar, né? O que você precisa mudar. Perceba você e se coloque em primeiro lugar, mulher. Em caso de uma despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Se você tiver uma criança ao seu lado, coloque primeiro em você e depois na sua criança. Sim, se você não estiver bem, nada mais vai estar. Faça uma atividade só sua. Vai fazer uma caminhada sozinha. Vai fazer alguma coisa só sua. Deixa as crianças com alguém e vai namorar. Às vezes, seu casamento tá ruim, porque você fica focada, bitolada nas crianças e não vai namorar. Vai sair com as amigas. Mulher, você precisa de conexão com o feminino. Vai, aqueles assuntos que só nós mulheres sabemos. Tem que sair. Vai sair com mulheres. E olha, meninas, vejam e revejam essa live quantas vezes vocês acharem necessário. Porque o conteúdo para você se livrar da ansiedade está aqui. Eu uso todos esses elementos que eu trouxe aqui para vocês. Todos esses elementos. E sim, muitas vezes eu me percebo nervosa. E o que eu faço é o que eu estou falando aqui para vocês. E tem dado certo. Eu me mantenho magra há quase 2 anos. E sim, eu tenho níveis de alegria hoje na minha vida. Propósitos na minha vida acontecendo. Hoje eu sou uma outra mulher, transformada. A minha família inteira vive perguntando o que eu fiz. O que eu fiz? Eu comecei a me conhecer. Eu comecei a fazer, a agir, usar o conhecimento que eu recebo há muitos anos. Que eu sempre busquei esse conhecimento. Então, pega esse conhecimento que eu trouxe aqui para vocês, mulherada. E usem, vejam e revejam essa live. E presta atenção no que eu vou te falar aqui. Se você estiver chorando muito, se você estiver sem vontade de fazer nada, busque ajuda de um profissional da saúde. Busque ajuda de um terapeuta, de um psiquiatra. Porque sim, em alguns momentos da vida, você precisa dessa ajuda. Tá bom? Tenha forças para você conseguir viver esse processo de emagrecimento e seja protagonista da sua vida. Você merece, tá bom? Eu espero que vocês realmente colham frutos desse conhecimento que eu trouxe para vocês. Um grande beijo e até a próxima.